de ajuda Eu técnica? não uso, Radamés, o ensino tradicional. Não é o meu foco. Ok. O ensino tradicional, ele passa obras literárias que o aluno não tem muita intenção de ler, porque ele não gosta. É chato demais. Porque são chatos aqueles é um livros. tempo que não é o tempo atual, não está Sim. na contemporaneidade, então o tipo de vocabulário é diferente. Então, eu não uso obras literárias, apesar de que elas são importantes. Então, o professor tradicional, ele deveria trazer apenas trechos das obras para a sala de aula, só para apresentar aos alunos. Mas a iniciação literária tem que ser com a leitura que o aluno goste de ler. Sim. O indivíduo ele tem que gostar, senão ele não vai fazer. Eu costumo dizer o seguinte, lamentavelmente, o MEC ou o Estado acha que nós temos que ser obrigados a ter que gostar de ler por essas literaturas. Ora, se o direito individual de eu fazer aquilo que eu gosto, deveria sim, comece por livros que você gosta. Então deveríamos ser estimulados, todos os alunos deveriam ser estimulados a uma ampla, né, a área que ele gosta. Que ele goste, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a gostar de ler. Agora você aprende a ler lendo livros que, assim, como os adolescentes gostam de dizer, tipo assim, ninguém merece, um negócio de 1800 e antigamente, uma leitura fora de contexto, aí você acaba não gostando da história e interfere no gosto da leitura. Porque é como se você já tivesse que ter que começar pelo final. Quem gosta de clássico, eu sou fã dos clássicos. Mas quem gosta de clássico é quem já está numa fase muito avançada de leitura. Então você tem que chegar no nível de escolher a sua obra, a obra que você goste, pelo autor. Sim. E não pelo assunto. Então quando você começa a escolher as obras pelo autor, você já está muito avançado, né, nesse feeling literário. Então, a maioria das pessoas escolhe pelo assunto, é assim que deve se iniciar, e não pelo autor. Então, eu vou obrigar meu aluno a ler Machado de Assis? Não. Porque para ele, eu sou viciada em Machado de Assis. Mas hoje, em contrapartida, detesto o José de Alencar, que é inclusive meu conterrâneo lá de Fortaleza. Então, do Ceará. Então, eu detesto o José de Alencar e gosto de Machado de Assis. Então, para chegar nesse nível, são muitos anos de leitura. Então, leia sempre o que você gosta de ler. Não se coloque uma meta muito alta. Por exemplo, eu aconselho, primeiro, se você tem bloqueio para escrever ou você não gosta de escrever. Um bloqueio é algo bem mais sério. Sim. Então, eu aconselho, tem bloqueio para escrever? Não escreva. É o que eu digo, o meu aluno, ele se matricula no meu curso de redação pressionado já, ou por alguma prova que ele vai ter que fazer, ou pelos pais. Eu disse, você está aqui, mas você não vai escrever. Você vai só ouvir. Eu faço redação para eles. Às vezes eles escrevem uma frase, então eu vou lá e ajudo aquela frase, digo como deve desenvolver. Então, primeira dica, tá com bloqueio, não escreve, vai só ler. Aí eu indico sites, tudo pela internet. Certo. Sites, temas atuais que eles gostem. Então, quando eles se habituarem com os textos, lê um artigo por dia. Um artigo por dia, você leva 5 minutos para ler, Radamés. Sim, verdade. 5 minutos. Quem gosta de ler artigo, acaba lendo 3. Porque um link leva a outro, e você clica em outro. Então, você leva 20 minutos por dia para ler vários artigos. Então, quando você passar dessa fase de se acostumar com a leitura de artigos diariamente, você vai começar a fazer resumo do artigo. Resumo com as palavras dele, não com as suas, porque você ainda vai se acostumar com as palavras. Você tem um bloqueio, então Sim. Você não tem medo de escrever. Então, escreva com as palavras dele. Faz um resumo pequenininho. O resumo é simples, pessoal. Cada parágrafo tem um argumento importante. Esse argumento vai ter uma fundamentação, vai ter vários exemplos. No resumo só vai aquela ideia principal. Pronto. Cada parágrafo você tira uma ideia principal. Está feito o resumo. Não é obrigado estar num parágrafo. Porque aí você vai usar conjunções, que talvez você não seja acostumado com as conjunções. Então faça tópicos. O importante é anotar a ideia do autor. Só isso. 20 minutinhos por dia, você fazendo isso durante um mês. Depois você diz o resultado aqui pra gente, pra ver o que você conseguiu.
Então vai surgir a vontade de desenvolver um parágrafo. Certo. Então, é mais fácil, dá para cumprir, né? E aí ele vai cumprindo. Você vai começar a fazer o resumo com as suas próprias palavras, digamos assim. Tá. Até que você desenvolve um parágrafo introdutório e depois até conseguir fazer a redação. Então, esse é um processo que leva, até a redação, leva de 3 a 4 meses para uma pessoa que está com bloqueio. O importante é ela não se sentir pressionada. Eu não vou escrever porque meu professor disse que não era necessário escrever. Há uma falsa ideia de que para aprender redação tem que fazer. Eu tenho pais que cobram, não fez a redação, não trouxe nenhuma redação. Então eu converso com os pais, eu proíbo os pais de fazer essa cobrança. Ele está na aula, ele está ouvindo, ele está fazendo anotações, está sim aprendendo. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado. Cada pessoa tem um tempo. Lamentavelmente, os modelos de educação coletiva, são as escolas, elas têm o tempo dela e todo mundo tem que se adequar ao tempo dela, mas desrespeitando o tempo individual. Alguns aprendem rápidos, né? Outros aprendem de uma forma. Quer dizer, você muda, você tem diferenças de velocidade, você tem diferenças de formas, você tem diferenças... Até de problemas cognitivos que a pessoa Eu nem estou falando dos problemas, né? Porque se tem algum probleminha, já muda, aí já naturalmente muda tudo, já né? tem mais dificuldade de escrever. Então, realmente, cada um tem um tempo. Tem um tempo. Mas todos vão conseguir, todos, sem exceção de nenhum. Eu uso a expressão lá que eu tiro o povo do buraco. O povo começa sem saber nada e sai aprovado em concurso, no curso de medicina, que o povo tanto gosta, direito. Então, consegue-se a aprovação, às vezes em menos tempo, às vezes em mais tempo, porque esse tempo tem que ser respeitado. Sim. Então, às vezes tem dificuldades financeiras. Tem aluno que já está comigo há 2 anos, mas eu sei que no próximo ano ele vai passar. Então, é no caso da gente dar bolsa mesmo. Porque já gastou muito dinheiro, ou então faz outros cursos, né? Hoje todo mundo quer fazer vários cursos. Então, é importante ter a ajuda do profissional em relação a não ser explorador no serviço que ele presta. Sim. A família tem que contribuir. Você tem que fazer uma redação, Radamés, numa biblioteca, se for o caso. Vai para uma biblioteca pública, cronometra o tempo que você está levando para estudar, veja se você é concentrado. Se você não tem concentração, faça de pouquinho. Faça só meia hora de leitura, 20 minutos de leitura, pronto. Não coloque metas altas, até que você vai conseguir se concentrar mais. Eu queria aproveitar, tudo que a Marcela está falando aqui, gente, põe em prática, né? Começa essas dicas, já começa a fazer. No final nós vamos deixar aqui contatos dela também, para que vocês possam ter mais orientações de maneira mais profissional. Mas tem poder quem age, então é importante agir, não ficar só sabendo, que interessante. Mas se não fizer nada, só fica no interessante. Na vida, se a gente só fica aprendendo no interessante, mas não põe em prática, aí só fica no interessante dos outros e a gente não tem resultado. Então, vamos colocar em prática. É um armazém de sucesso e por ser armazém de sucesso, requer prática para ter o sucesso. Eu queria entrar numa outra área contigo, que é a área a área que eu chamo da geração 144 caracteres. É a área da internet, dos textos de WhatsApp, a geração Twitter, né? Digamos, quando começou, textos curtos. Hoje há uma impressão, ou pelo menos se percebe mais leitura, quantidade, não muita qualidade, porque são centenas, até milhares de fragmentos postados numa rede social, em várias redes sociais. Isso, de alguma forma, está gerando nas pessoas uma espécie de produção textual. Agora, e aí? Vale tudo, não vale tudo? Como é que é esta área? Queria passar essa pergunta aqui para a Marcela. Se ela tem estudado um pouco sobre isso, o que é que estão falando sobre isso, dessa área educacional, da área de coach, dessa área também de produção textual nesta nova era, que eu chamo da geração 144 caracteres. Como é que isso está funcionando? Tem alguma leitura? O que é sua opinião, sua sugestão sobre isso? Como é que está a sua visão sobre isso? Na realidade, a internet, ela tem que saber... Você tem que saber usar corretamente, adequadamente a internet. Por quê? Porque há uma falsa impressão de que há muita leitura, que se
se faz muita leitura e muita escrita na internet, mas não é bem assim. As pessoas leem muitas manchetes, então você não tem que ler só a manchete. E o lead seria o resumo da manchete, não. Clica no link e lê o artigo todo. Então, isso é a leitura, e as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque elas querem ler muitas manchetes para ficarem muito informadas sobre tudo ao mesmo tempo. Infelizmente não dá. E outra coisa, passar muito tempo nas redes sociais, não. Você tem que ter uma média diária, os psicólogos afirmam que você tem que ficar 1h30 nas redes sociais por dia. E as pessoas que trabalham muito, elas dão um jeito de ficar na rede social. Nem que seja quando chega à noite, tarde da noite em casa, elas ficam. Então, dosar o tempo que se fica, porque isso vai comprometer a sua concentração. É verdade. Você vai ficar disperso. Então, clica tem a internet, tudo que eu faço hoje é na internet. Todos os artigos de jornalistas, blogs. Tem pessoas que fazem blogs maravilhosos. Então, clica no link e vai ler o texto na íntegra e não só a manchete. É a dica que eu dou. Muito bom, muito bem. E aí, pessoal, estão gostando? Eu estou achando ótimo aqui. Cada vez que a gente aprende algo novo, com um profissional que tem competência, um profissional que trabalha na área, que já experienciou coisas que funcionam, coisas que também não funcionam. Nós não existe no mundo nem acadêmico e no profissional a fórmula que funciona para todas as pessoas. Se fosse assim, todas as pessoas seriam iguais, aí uma fórmula daria para todo mundo. Quer dizer, o ser humano tem diferenças, né, de time de aprendizado e de processo. Mas certamente tem uma coisa que é bom para todos, a leitura. A leitura é algo incrível, libertador, faz a nossa imaginação viajar, faz os nossos processos de aprendizados acelerarem. E aí eu estimulo aqui para você a leitura. E aproveitando, já estamos chegando aos finalmente, quase já nos finais do nosso programa, eu tenho uma sugestão de leitura para vocês aqui, mas eu vou dizer já já. Agora eu queria abrir ainda para as palavras finais de Marcela, ela dá nas redes sociais, seus contatos, para que as pessoas possam também entrar em contato contigo. Pessoal, minha dica final é que você escolha a leitura, como você falou, de acordo com o seu propósito. Se você quer aprender a escrever português, a redigir os parágrafos, faça uso da literatura e de artigos científicos e jornalísticos. Se você for fazer você quer só escrever bem, você não tem um propósito de uma prova, então a leitura diária na internet já é suficiente. Pessoal, pratiquem a leitura. Não existe escrever bem sem ler. É verdade, não existe. Concordo contigo. Então, 20 minutos por dia é o suficiente. Você já vai conseguir. Eu estou bem curiosa para saber sua dica de leitura aí, porque como eu trabalho muito para provas, então minhas dicas são sites específicos, sites de atualidade, sites jurídicos como o Juiz Brasil, e a literatura para aprender a escrever e para a gente ter o prazer também sair desse mundo real frenético da cobrança do dia a dia. A literatura é algo maravilhoso, pessoal.